Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Oi, gente! A ciência brasileira começou um processo de queda livre. Esse processo teve início aí já a partir de 2018, com o corte de verbas para concessão de bolsas de iniciação científica, bolsas de pesquisa de diversos estudantes de mestrado e doutorado, e agora essa semana foi anunciado aí o corte de mais de 5.600 bolsas de pesquisa e iniciação científica no país. Ou seja, é o caos total para a ciência e tecnologia, para a pesquisa brasileira. E esse processo, ele é um processo lento e gradual, que ele começa a ser construído de forma muito antecipada. Se vocês lembrarem, o presidente Jair Bolsonaro andou dizendo há coisa de 2, 3 meses atrás que o Brasil produzia muito pouco, que as universidades públicas produziam muito pouco. O ministro da Educação, o Abraham Weintraub, assim que tomou posse, andou cortando recursos de universidades, alegando balbúrdia. Depois a coisa pegou mal, os estudantes se mobilizaram e ele disse que não era corte, era contingenciamento. Então, quer dizer, começou um processo de tentativa de desmoralização da academia brasileira e da ciência e tecnologia brasileira. Isso tudo para justificar agora o corte de investimentos, o corte de bolsas de iniciação científica. E aí eu queria lembrar a vocês que essa é uma postura de governos neoliberais e isso já se repetiu no Brasil, isso já aconteceu no Brasil. Se a gente lembrar lá na época do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve um corte brutal de investimentos em ciência e tecnologia no país. À época, por exemplo, nós tínhamos uma das pesquisas mais promissoras no desenvolvimento de vacina contra a malária, e por falta de investimento, falta de editais de fomento à pesquisa, essa pesquisa e outras foram paralisadas, e os Estados Unidos, 10 anos depois, anunciaram aí os primeiros testes da vacina de malária em humanos no mundo. Ou seja, há nitidamente um interesse por trás desses cortes, de que nós não consigamos produzir, desenvolver ciência e tecnologia, e ao invés de nós sermos detentores de patentes, detentores de royalties, de produtos desenvolvidos a partir de ciência e tecnologia, que nós sejamos meramente consumidores desses produtos. Essa é a estratégia por trás disso tudo. Eu quero crer que essa é uma decisão equivocada. Em momento de crise é o momento que exige que o país e o governo realize investimentos. O Brasil não tem um nível de endividamento muito elevado em relação, por exemplo, aos Estados Unidos e a outros países europeus. O Brasil poderia estar tentando sair dessa crise, que eu já até mostrei em um outro vídeo, que ela é uma crise programada para poder se implantar as reformas que se quer. Porque se não tivesse crise, não haveria necessidade de reforma. Então, se não se convencesse a opinião pública de que nós estamos vivendo uma crise, não passaria a reforma da Previdência, não passaria a reforma trabalhista que vai vir a segunda, não passariam os ajustes fiscais, as privatizações, não passariam cortes na educação. Então, essa crise ela tem que ser fabricada. Para que uma vez que ela seja fabricada, se passe no imaginário da opinião pública, isso incutido inclusive pela grande mídia nacional, de que são necessários fazer esses ajustes. E o que isso representa é que quando um país abre mão do desenvolvimento de ciência e tecnologia, ele abre mão da sua soberania. Pelo menos sua soberania econômica.
Olha o caminho que a China também, que eu já mostrei no outro vídeo, está seguindo. É o caminho inverso. A China está se desenvolvendo tecnologicamente. E aqui no Brasil, também já coloquei isso no vídeo anterior, nós estamos priorizando o agronegócio. Não que ele não seja importante, ele gera commodities importantes para a economia de um país, tá? Mas nós estamos focando toda a nossa base econômica, praticamente, apostando todas as nossas fichas no ajuste fiscal e no agronegócio, e deixando de lado o desenvolvimento tecnológico, quando o Brasil poderia ser também um grande celeiro de desenvolvimento de novas tecnologias, porque tem universidades com professores muito competentes. E aí qual é o outro drama que acontece? É que vários colegas que fizeram doutorado com recursos do Estado terminam indo embora para o exterior. E Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Espanha terminam pegando esses doutores que o Brasil formou a peso de ouro, extremamente competentes, a preço de banana. Porque não investiram um único centavo na formação desses doutores. E esses doutores, por não encontrarem no Brasil condições para continuar o desenvolvimento de suas pesquisas, terminam indo embora. Então vai haver agora, de agora em diante, isso já se repetiu no governo Fernando Henrique Cardoso, um êxodo de doutores para o exterior. E foi, por incrível que pareça, no governo do Lula que houve um aumento muito grande no investimento em ciência e tecnologia. Ou seja, no governo Lula esse investimento chegou a ser de 2,2 bilhões por ano, lá no FHC eram 800 milhões por ano, e por incrível que pareça ainda na Dilma, no governo Dilma, esse investimento chegou a ser 3,5 bilhões de reais por ano em investimento em ciência e tecnologia. Então eu acho que é necessário realmente que a gente repense os nossos conceitos, porque claramente o que está sendo feito, o que está sendo arquitetado de plano para a nossa educação com o Futurice, trazendo empresas privadas para dentro da gestão universitária, e agora com o corte de bolsas de incentivo à ciência e tecnologia, é uma tentativa clara realmente de desmontar todo o parque acadêmico e de pesquisa e ciência que a gente desenvolveu ao longo de anos. Dizer que o Brasil não produz é uma falácia. O Brasil está entre os 25 maiores produtores de artigos científicos no mundo. E não me surpreende quando o presidente vem dizer que uma instituição privada de São Paulo, que eu não vou citar aqui o nome, é uma das maiores produtoras de ciência e tecnologia, quando na verdade não produz quase nada. Se você pegar os indicadores do próprio MEC e observar, o grosso, 90% da produção científica nacional é feita pelas universidades públicas. Então é realmente lastimável a situação na qual nossa educação, nossa ciência e tecnologia está mergulhando nesses 8 meses de governo Bolsonaro, e fica aqui as minhas reflexões para que a gente possa amadurecê-las e assumir posições de agora em diante, porque elas vão ser necessárias em defesa da educação pública, da ciência e tecnologia. Forte abraço a todos, até a próxima.